abençoar vocês hoje com a palavra, vai ser muito bom, começando o livro de Levítico. E eu quero que você abra, então, Vaikra, e ele chamou, ou também aproximou, a palavra Vaikra. O livro não chama Levítico, o nome do livro é Vaikra, em hebraico significa ele aproximou, ele chamou. Levítico capítulo 1, verso 1, diz assim: ora, o Senhor chamou a Moisés, e da tenda da revelação disse: fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, isto é, gado de vacuum e das ovelhas. Se a tua oferta for holocausto de gado vacuum, oferecerá a ele também um macho sem defeito à porta da tenda da revelação, oferecerá para que ache favor do Senhor. Porá as mãos sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele para a sua expiação. De quê? Do pecado. Deus imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue, diga, o sangue, mais uma vez, o sangue, e espargirão o sangue em redor do altar, sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Irmãos, eu não quero que você cometa o erro que Esta de Queiroz cometeu. Alguém já ouviu falar em Esta de Queiroz? Ok. Ele disse que o livro pior da Bíblia para ele é a história dos açougues de Israel, palavra dele, Levítico. Porque uma pessoa leiga pega Levítico e sangue, e mata bicho, e mata ovelha, e mata boi, e mata touro, e mata coisa. Ele falou, essa é a história do açougue de Israel. Para que esse livro está na Bíblia? Mal entendeu essa de Queiroz, que, na minha opinião, é um dos livros mais santos, e mais proféticos, e mais ungidos que possa ter Deus escrito. Porque o dedo de Deus escreveu, ditava a Moisés. E ele começa, olha como ele começa. Alguém pode ler essa frase para mim? Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav Mechael. Né? Então, olha que interessante. Vamos fazer uma coisa interessante. Conta quantas letras tem aqui depois de Yud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a oitava? Rei. Vamos contar mais para frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a oitava? Vav. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a letra? Qual é a letra? Rei. O que formou? Formou a palavra Yahvé. Deus. Então, esse livro vai falar de Deus. Esses são os segredos, não é, que acontecem na língua hebraica. Não é? E aí, então, o nome de Deus. E o número 8, por que de 8 em 8? Por exemplo, Bereshit barach Elohim et hashamayim. Bereshit, Tav. Você conta 49 letras, a 50ª vai ser Vav, formando a palavra To. Depois você conta mais 49, a 50ª vai formar a palavra Resh, R. Depois você conta mais 49, vai formar a palavra Reit, Torá. Então, o Bereshit começa falando Torá. A primeira letra, gente, por que 50? É um mistério. Né? É um mistério. Aqui 8. Quem é o número 8? 8 em hebraico, né, de Shemonê. Daí vem a palavra Sheminá. O Shemini quer dizer oitavo, né? A palavra Shemini, se você falar em hebraico lá, Shemini, eles vão entender oitavo, né? A palavra oitavo, Shemini. E daí vem a palavra Shemitah, e Shemitah quer dizer redenção, redentor. Qual é o número 8, então? A quem está se referindo? O nome de Yeshua. Então, olha que revelação maravilhosa. O livro de Levítico começa falando do nome de Deus e contando 8 letras, mostrando o Filho, aquele que daria o seu sangue. Irmãos, essas são as coisas que estão escondidas na Torá. Quem não tem os olhos clínicos não podem ver isso. Né? Por isso que o número 8 é o número de Yeshua, o número 7 é o número de Deus, e o número da besta é o número 6. Né? E chamou o Senhor a Moisés da tenda da revelação. Vaikra,
vem da raiz icar, iacar, que significa ser precioso, raro, honrado, vocacionado, aproximado, chamado. Por isso se chamou, ou aproximou, ou vocacionou. Eu gosto mais dessa palavra. Qual é o nome do livro? Vocacionados. Então, é um livro que fala para nós que vamos servir ao Senhor, é o livro da nossa vocação. Muito bom. Levíticos, então, vem do latim, vem de Levíticos, ou levita era aquele que servia no templo, né? E o livro falará de ofertas e sacrifícios para os santos, os vocacionados, os sacerdotes reais. 1 Pedro 2,9, quem são os sacerdotes reais? Você. Olha aí o seu vizinho. É o povo judeu, mas todo aquele que está em Cristo foi enxertado na oliveira, que é Israel. Então, você faz parte do sacerdócio real. Então, esse livro é para você. E quando você estuda a Torá, você estuda a história da humanidade, você estuda a história do povo hebreu, e você estuda a sua história de salvação, e assim nós vamos começar. Eu tive uma revelação, sempre eu tenho revelação. Olha, eu sei que vocês vão ter saudade de mim, viu? Porque eu tenho muita revelação, e eu sou o seguinte, eu sou o contrário dos outros. Eu não gosto de pesquisar muito livro, eu gosto de buscar, de pensar. Claro que eu estudo, mas eu busco, né? Eu gosto de ler poucos rabinos e buscar mais o Espírito Santo. E há muitos anos o Senhor me deu uma menorá e falou assim, Marcelo, toda menorá é um equilíbrio. Tudo na sua vida, para ter sucesso, equilíbrio. O equilíbrio é a mola do sucesso. É o equilíbrio, saber fazer, saber realizar e saber concluir. Esse é o sucesso, né? Isso serve para profissão, casamento, serve para tudo. E o Levítico, eu tive uma revelação quando ensinava a Torá no CATS, ainda chamava MJBI, que cada livro tem palavras-chave. E eu vi que o eixo principal, segundo Isaías capítulo 11, que fala os 7 Espíritos de Deus, o do meio é o renovo, o rebento, Yeshua. Quem é o rebento? Quem é o renovo? Yeshua. A própria Bíblia fala isso. Então, o elemento do meio é Yeshua. Então, o Levítico, eu vou pegar 6 palavras, na opinião do Marcelo, tá? Na opinião do Marcelo, que resume esse estudo que nós vamos começar agora. E nós vamos pegar, então, o primeiro nome, nós vamos pegar pecado, mas vai equilibrar com remissão do pecado, ou seja, para o pecado há um remédio. Se o pecado é o veneno, qual é o remédio para o veneno? O antídoto, remissão do pecado. Então, se a pessoa ficar em pecado, ele cai. Vai para as drogas, para o vício, adultério, perde família, corrupção, vai ser preso, vai para o Bangu, ou vai para Neves. Quer dizer, então, o seu futuro não é bom, porque, desequilibrou, né? Agora, pecar, pecou, mas espera aí, remissão, perdão, arrependimento. Aí me mantém, não é? Então, todos nós, a Bíblia fala, quem não tiver pecado é um mentiroso, 1 João. Mas o que eu tenho? Pequei, remissão. Pequei, remissão. Eu estou sempre consertando, me autocorrigindo. E a Bíblia fala que aquele que permanecer no pecado não tem parte dele. Então, pecar é acidente na vida do crente, não estilo de vida, né? Por isso que é importante. Agora, a outra palavra que vai falar Levítico, morte, vai equilibrar com vida. Então, nós vamos falar agora de morte de animais, para quê? Para gerar vida. Então, morte e vida e andam juntos. Não existiria morte se não houvesse vida. E não haveria vida se não existisse morte. Então, a morte e a vida, para você entender a vida, você tem que entender a morte, não é? Nós vamos ver isso aqui. Levítico vai falar de uma vida sem Deus e vai equilibrar com o culto a Deus. Levítico vai ensinar o culto. O que nós fazemos aqui, o serviço da Torá, imita esse culto de sacrifício, não é? Nós vamos aprender. Então, essa é a revelação que eu tenho aí para vocês, que eu já falei. Hoje nós vamos ver Levítico 1, tipos de oferta de sacrifício, e as ofertas queimadas que falam a Deus. A primeira oferta queimada é holocausto, vem da palavra olot, Levítico 1:3, oferta de dedicação. Então, quando você fala holocausto, você está dizendo oferta queimada de animais, mas para consagração
e dedicação. Né? Consagração significa separar para Deus. E dedicação é você receber o que é de Deus. Eu me dedico a Ele. Não é? Então, hoje, a prática de hoje é a espiritualidade integral. Viver as boas novas aonde você estiver. E eles aspergiam sangue ao redor do altar como purificação do ofertante. Como é que você ia consagrar a Deus, se dedicar a sua vida a Deus se você está em pecado? Então, antes de oferecer o animal como oferta de dedicação e consagração, você aspergiu o sangue ao redor do altar para purificar a si mesmo, não é? O sacrifício era um sacrifício para cada ofertante. Nós vamos fazer uma analogia do poder do sacrifício e do sangue de Yeshua. Tá bom assim? Então, vamos falar de sangue. Diga comigo, sangue. A palavra sangue vem de dam. Aqui, ó, dam. Dam quer dizer sangue. Aparece 360 vezes no Antigo Testamento, 88 em Levítico, 55 em Ezequiel, 29 em Êxodo, 23 em Deuteronômio, 21 em Salmos, sem contar de dezenas e dezenas de vezes no Novo Testamento. Agora, por que essa palavra sangue? Essa palavra vai reger o livro de Levítico. Por que a palavra sangue? Quando aparece a palavra sangue, você sempre vai relacionar sangue com duas coisas. Ou é o derramamento de sangue devido à morte, uma guerra, assassinato, né? Vai ter na Bíblia, ou quando aparecer sangue, esse derramamento como expiação de pecado. Evidentemente, nós vamos concentrar na letra B, né? O sangue como expiação do pecado. Por quê? Porque o sangue é vida, ele é a fonte da vida, pelo qual a vida tem continuidade. Daí a tríplice proibição, que começa já na Torá, neste capítulo daqui para frente. Primeiro, santidade à vida. Como é que você é santo à vida? Não matando. Né? Então, quando a palavra fala não matarás, está aqui na nossa Torá, na nossa Aron HaKodesh, está vendo aqui, ó, né? Não matarás, lo tinaf, não matarás. O que significa isso? Santidade à vida. Na verdade, os 10 mandamentos são 10 santidades. Santidade ao nome do Senhor, né? Santidade aos pais, à família, né? Quando fala não adulterarás, santidade à família. Honrar pai e mãe, honrar os seus, santidade à sua casa, não é? Não matarás, não furtarás, santidade à propriedade do outro. Não matarás, santidade à vida. E sangue é vida. Sangue é vida. Daí se derramava primeiro o sangue do animal do altar para depois ser oferecido como sacrifício a Deus, não é? E aí você vai ver que aparecia a palavra remidor, né? Remidor de sangue, não matarás o remidor de sangue. E você vai ver uma coisa muito interessante. Eu gosto de ver que pessoas que não conhecem a palavra erram, como erraram ontem à noite. Você vai convidar um preletor, que ele não é crente, não sabe a palavra, ele vai falar bobagem, com certeza. Qualquer um, pode ser doutor, pode ser o que for. Não é? Qual é a bobagem que as pessoas falam? Eles não conseguem entender o Antigo Testamento. Então as pessoas vão criticar, não matarás? E por que você mata? Por que a Bíblia fala em Números 35 e Deuteronômio 19, fala assim, se você tirar a vida de alguém, haverá um remidor de sangue, ou seja, uma pessoa que vai te matar. E agora você vai explicar essa teologia para mim. Mas se Deus manda não matar, por que ele põe na própria palavra o remidor de sangue? É uma pena de morte, gente, vocês estão entendendo? Eu não estou fazendo uma defesa hoje para a pena de morte hoje. Então, o que eu posso falar para você entender isso, você só pode entender através de Yeshua. Se você não entender a Torá à luz de Yeshua, você vai fazer aberração. Você vai falar, a Torá eu não posso cumprir porque manda matar. Se alguém matou o meu filho, eu vou lá e mando matar aquele que matou o meu filho. A Torá escreveu isso? Escreveu. Mas é assim que você vai entender? Não. O que Deus está querendo falar com isso? O que Deus quer falar com isso é o seguinte. Ele quer mostrar o extremo da lei. Os rabinos dizem que o remidor de sangue dificilmente trabalhou em Israel. Esse cara matador profissional, a Bíblia diz que provavelmente nunca aconteceu da história de Israel. Porque quem assassina
o remidor ia lá e matava aquele que assassinou. A extremidade da lei, o que ele está querendo? Ele está pegando a literalidade da lei com o princípio da lei. E qual é o princípio? Deus não brinca. Então, se ele coloca assim, olha, você pode matar e nós vamos te julgar aqui. Aí eu vou fazer um júri aqui, vou ver se você matou porque você quis matar, se você foi sem querer. Havia esse júri em Israel. Mas a palavra é, se você matar, você será morto. Então, a lei tinha que ser dura. Tinha que ser dura mesmo. Eu vejo isso, a preservação de Deus. Deus não foi não cometeu um pleonasmo, fala não matarás, depois ele manda o cara matar o outro. O que é isso? Quando ele fala, não mate não que você será morto. Ou seja, a lei não dá, ela dá um radicalismo, ela dá uma coisa extrema. É o extremo, é a extrema lei, a literalidade dela. Não matarás. E você não faz não. Irmãos, imagina se tivesse essa lei hoje. Não mata não, que vai ter um matador que vai tirar a sua vida. Pena capital. Era pena de morte, gente. Os Estados Unidos, que é um país, antigamente, era mais crente, entenderam essas leis da Torá e até hoje vários estados têm pena de morte. Nos Estados Unidos, vários estados têm pena de morte. Hoje a humanidade fala de direitos humanos, não pode ter pena de morte. E você, Rabino, o que você diz? Eu falo, se eu entender a Torá sem Yeshua, eu seria a favor da pena de morte. Mas como eu entendo a Torá com Yeshua, eu não sou a favor da pena de morte. Por quê? O que Deus está falando? Não matarás, porque será morto. Uma pessoa que matou está agora na cadeia. Ele pode receber Yeshua e ter perdão pelos seus pecados. Então, por isso que esse ministério nosso gosta de ajudar presídio, porque ele cumpre a Torá. A Torá, a lei no antigo não tinha Yeshua, então era dura. Matou, morre. Mas agora na graça, matou, recebe Yeshua, para regenerar você, para pôr você para se arrepender e nunca mais você tirar a vida de ninguém. Não é? Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É possível um assassino que está lá em Bangu, lá em Neves, ser absorvido? Sim. Esse é o amor de Deus. Mas para que ele chegasse lá, ele deu no Antigo Testamento uma lei dura. Não matarás, porque senão você morrerá. Entendeu, irmão? Quem está entendendo? Mas quando você joga o outro olho, por isso que eu tenho que falar, se você não enxergar Yeshua aqui em Levítico, você vai falar como essa de Queiroz. É o livro dos açougues de Israel. Não é? Agora, comer sangue é proibido, porque é o elemento que fazia expiação pelo pecado. Ele era sagrado demais. O homem não poderia ingerir, manipular, comer, fazer linguiça de chouriço e comer isso. Não pode, porque é santo demais. A vida está no sangue. Então, quando você não come o sangue, porque o homem não é capaz de criar sangue, ele pode criar plasma, soro para poder salvar um doente, mas o sangue ele não cria. Tanto assim que hoje, o que acontece? Pedem transfusão de sangue, porque o homem não consegue criar o sangue. Ele pode criar uma máquina que filtra o sangue, mas ele não cria o sangue. Com DNA, com todas as características, com todas as funções dessas hemácias, dessas células sanguíneas. Cada célula dessa tem uma membrana plasmática. Lá dentro tem enzimas, tem proteína, tem reações químicas. Lá dentro tem sujeira, como a creatinina, a ureia. Você tem que filtrar isso, para o seu sangue fique limpo. Lá dentro tem resultado do metabolismo do seu fígado. E, gente, é incrível. O sangue, o homem não consegue fazer o sangue. O sangue é completo e, além disso, contém o seu DNA lá dentro. Contém todas as suas informações genéticas. E lá dentro tem, eu sei que tem, os médicos podem até não crer que tenha, mas eu creio que tem, os seus dias contados. Porque ele falou que quando ele nos criou pela concepção, ele viu os nossos dias, descreveu todos os nossos dias. Então, geneticamente, eu tenho no meu sangue os meus dias. É claro que pode haver um acidente, haver outras coisas que tiram, né? Então, qual é o significado do sangue como expiatório? O sangue aponta para a seriedade do pecado,
Há uma vida que ao pecado tira a vida eterna. O homem não morreu, não nasceu para morrer no cemitério e ficar lá eternamente. Ele tem uma vida eterna. E para ele ter essa vida eterna, não é? Ele não pode provocar, por exemplo, a morte de uma vítima inocente. E aí entra Yeshua, a nossa oferta vicária, aquele que foi nosso sacrifício, padecendo por nós naquele madeiro. Eu nunca vi uma pregação assim do jeito que eu vou fazer hoje. Eu nunca vi, na minha vida de 31 anos de crente, eu nunca vi alguém. O sangue de Jesus tem poder. O Roche Jorge mesmo gosta, só o sangue, né? A gente entende o sangue. Mas quais são as bênçãos? Eu nunca enumerei. Foi a primeira vez que eu enumerei bênçãos do sangue. Então, quais são as bênçãos que o sangue de Yeshua traz? Yeshua disse, este é o meu sangue para a remissão dos pecados. Não é? Então, meus irmãos, queridos irmãos, o que acontece é que Yeshua disse, qual é a primeira bênção do sangue? Ele próprio disse, o meu sangue é a remissão dos pecados. O que é remissão? Vamos entender a palavra remissão. Remissão vem da palavra Geulah, né? Geulah, da palavra Gaal, da palavra Goel, quer dizer redentor. E a remissão é pagar, anular, cobrir. Não é? O homem pecou e ele está sem salvação, ele está sem vida eterna. Gente, essa mensagem é a mensagem mais simples do Evangelho, mas que poucas pessoas entendem. Por isso a palavra fala, não sou eu, né, que os assassinos, os sodomitas, os efeminados, etc., não herdarão o reino dos céus. Os ladrões, as prostitutas, não é? Os corruptos, não herdarão o reino dos céus. Porque é pecado. E aí vem o sangue de Yeshua, ele apaga, ele redime, não é? E Efésios 1,7 fala, em Yeshua temos a redenção pelo seu sangue, o sangue dele nos redime. O sacerdote tinha que pegar o sangue para cada um. Todo o povo pecava, então era aquela fila, agora sou eu, agora... Tinha uma lista de espera. Cada um levava um animal, comprava, agora eu quero acertar a minha vida com Deus. Por quê? O pecado interrompe você com Deus. O pecado interrompe o seu relacionamento com Deus. E o mundo está em pecado. O mundo jaz no maligno. Não é? Quando uma criancinha nasce, por mais bonitinha que ela seja, ela nasce com uma natureza adâmica. Ou seja, ela tem dentro dela a herança do pecado. Aquele pecado que veio de Adão, ela está separada, ela está morta fisicamente, ela vai morrer um dia, e depois ela está morta espiritualmente. Então, o que se herda dos nossos pais não é o pecado dos nossos pais ou o pecado de Adão. Você herda a herança do pecado, a consequência do pecado, que é a morte física e a morte espiritual. Por isso não há pecado original. Isso é uma invenção da igreja cristã dos primeiros séculos, mas não existe um pecado de herança, ou seja, Adão pecou e eu é que levo. Deus não seria justo. Vocês entendem isso? Então vão refazer as nossas doutrinas. Então, remissão quer dizer redimir. Redimir é pagar. O que é redimir? Você está preso na cadeia, eu vou lá e pago a fiança, abro a cadeia, eu te libero. Isso é remissão, é resgate, é salvação. É como se tivesse uma pessoa afogando, você vai lá e redime a pessoa, você salva a pessoa. Não é? O pecado está te jogando para uma condenação eterna. Irmãos, haverá um juízo final. Irmãos, haverá um juízo final. Irmãos, esse juízo final está chegando. O mundo vai piorar. As coisas estão piorando. A fome vai piorar. Os terremotos vão aumentarem. Vai haver as trombetas. As trombetas serão tocadas pelos anjos. A primeira trombeta já haverá mortes, a morte das águas contaminadas em sangue, a morte dos animais, a morte de 1/3 dos homens, a 1/3 do sol, da lua cairá sobre a terra, um monte cairá, né? Você cairá num abismo, haverá pragas. E onde é que você vai estar? Para os evangélicos, no céu. E o judeu, raça ruim, pagando na tribulação. Está errado. Essa doutrina foi feita por Darby há só 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás. Essa teologia é falsa. Não é? Deus não rebata os galhos, os gentios, e deixa o judeu que é a raiz.
Não tem sentido isso. Deus só tem uma família, Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo. E Deus só vê uma salvação, judeus e gentios no Cristo. Não há outra salvação. Então nós vamos ficar aqui. Ai, 1/3 vai morrer? Vai. E você não vai morrer. Por quê? Vai ser como na terra de Gósen. O povo hebreu, quando as pragas vieram no Egito, o povo não foi alcançado. As águas não se tornaram em sangue lá onde os judeus viviam, mas o resto tornou em sangue. Assim será conosco, nós seremos livres, não é? E você vai ver que essa teologia do pré-tribulacionismo, do arrebatamento amanhã, depois da manhã, não existe isso na Bíblia. Vai ficar aqui. E outra coisa, eu não posso falar, eu vou dar um estudo sobre isso que eu estou terminando, mas eu queria falar para você sobre isso. A humanidade não está redimida. Quem é redimido? Quem é salvo? Esse é o meu sangue para a remissão dos pecados. Mas não quer dizer que o mundo está remido. Só é remido aquele que fala. Aquele que falava lá no sacerdote, o sacerdote, eu estou cheio de pecados, estou com cabeludos pecados. Quebra meu galho aí, mata esse touro, rapaz. Não é pombinha, não. Eu quero matar um touro aí com muito sangue. Porque né? É assim que ele fazia lá, há 3.500 anos atrás. E você tem que fazer a mesma coisa para ser redimido. Porém, você não tem que pegar um bode. Você tem que pegar Yeshua, o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que isso seja redimido. Então, a remissão pretende, ela requer uma decisão sua. Assim que a decisão de 3.500 anos atrás, que o pecador tinha que procurar o sacerdote por um sacrifício vivo, de um bicho vivo, e falava os pecados na cabeça do bicho, e matava o bicho, para aquele pecado ir embora. E a Bíblia fala que isso funcionava. Por que eu sei? Hebreus. Lá diz Hebreus capítulo 9, se o sangue de bodes e ovelhas e touros já redimia o pecado, imagina o sangue de Cristo. Então, está entendendo? Pelo sangue nós nascemos de novo e temos a vida eterna, acabei de citar. Pelo sangue, ele comprou a igreja pelo seu próprio sangue. Olha lá, Atos 20, 28, você foi comprado como igreja. Ele não só compra você sozinho, mas ele compra a assembleia, ele compra a casa. E eu tenho certeza que a Hatzion, pelos ataques demoníacos que recebe, ela foi comprada pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Irmãos, porque os milagres são constantes nessa casa. As orações são constantes, os milagres são constantes, porque essa igreja, essa casa foi comprada pelo sangue de Yeshua. Não só você, mas a casa, o ministério. Irmãos, os ministérios hoje são perigosos. Irmãos, os ministérios hoje no Brasil, quase todos são seitas. As chamadas seitas evangélicas. É terrível. É terrível o comércio da fé. É terrível como troca o sangue por dinheiro. É terrível. Graças a Deus, essa igreja foi comprada pelo sangue, está na palavra. Quarto, propiciação quer dizer cobertura, pela fé com seu próprio sangue, ele nos livrou dos delitos de outrora. Irmãos, preste atenção, você era um adúltero, mentiroso, trapaceiro, enganador, você era um traidor. Todos nós tínhamos nossos pecados, nossos delitos de outrora nos separava de Deus. Mas Ele, no seu amor, veio até você. Não foste vós que escolhestes a mim, mas Ele vos escolheu a vós. É um mistério. Mas para Ele me escolher a vós, a mim, eu lembro da minha mamãe orando por mim. Quantos anos ela orou pela minha conversão? Quantos anos? Me levava na igreja, eu aceitei Jesus umas 10 vezes, porque eu gosto de fazer apelo, né? Eu ia à frente, lá chorava, no outro dia estava pecando. E não mudava. Por quê? Hoje eu vejo parentes meus que me escrevem e falam, Marcelo, por que você ganha e eu não ganho? Eu busco isso e não recebo. Eu falei, irmão, você vai receber. É o mistério da entrega, é o mistério da sinceridade. Sabe o que é isso? É o mistério do arrependimento.
enquanto uma lágrima não cair daquele pecado que você fez, enquanto você não derramar uma lágrima daquele pecado que foi abominação a Deus. O irmão, sabe o que eu fiquei sabendo agora, fazendo uma reunião com uma diretora de um curso de psicanálise que me convidou para dar aula lá, e ela me falou uma coisa que me chocou, me fez mal a semana inteira. Ela disse assim: Rabino, Belo Horizonte tem um motel de animais. Eu falei: como assim? Uai, se você quer ter uma relação sexual com o animal, você liga para o motel e fala: me dá uma cabra, um bezerro, uma porca, um cabrito, uma égua, uma vaca. Eu falei: não, você está brincando. Eu falei: irmã, ela é crente. Irmã, isso já é Sodoma e Gomorra. Essa trombeta vai ser tocada mais rápido do que eu estou pensando, porque assim era na época de Noé. A pessoa não respeitava a própria mãe. Lê a Bíblia. A época de Noé, a época de Ló, quando os anjos foram lá na Abraão, na casa de Ló, os anjos entraram, eles bateram na porta. Achamos esses rapazes bonitos, esses homens, queremos fazer sexo com ele. Aí Ló falou: aqui vocês não vão fazer sexo, não. E oraram, fugiram, e foi destruído com fogo e enxofre Sodoma e Gomorra. Irmãos, o juízo virá, porque a Bíblia fala em Levítico, por isso que eu falo que Levítico é o livro mais santo que eu conheço. Levítico fala, é abominação fazer sexo com animal. E dentre essas maldições são as aberrações. Meninos que nascem, não estou dizendo que todo menino aleijado vem disso, mas a Bíblia mostra. A iniquidade gera pecados na carne, deformação. São seres, são monstros. Nascem ou não nascem? Eu não quero entrar nesse detalhe. É uma teologia muito profunda para nós. Mas eu vejo que Deus está no controle. E Ele vem, por isso Ele fala: eu visito a iniquidade dos pais aos filhos, na terceira até quarta geração. E graças a Deus de terceira e quarta, senão todos nós seríamos bestas, a começar de mim, seríamos bestas, seríamos animais selvagens. Mas graças à misericórdia de Deus, mesmo que você não converteu, Ele quebra a maldição da sua família na terceira e quarta geração. Senão seríamos todos adúlteros, todos assassinos, todos pederastas, todos pedófilos. Casaríamos com animais. Irmãos, cuidado. Há maldição para vir, e muita maldição. Isso chama a ira de Deus. Isso chama Harit Ramim. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E é chamado a ira do Senhor. Porque é em função de você. Por isso que você tem que estar aqui na tribulação, para ver o bem e para ver o mal. Porque a nossa bondade fará justiça e juízo àquele que está fazendo essas coisas. Amém. Só um amém, mas amém, né? Então, aqui fala que sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos daí. Acabei de falar aqui, ó. Está lá em Romanos 5,9. Se você é justificado pelo sangue, irmãos, essa é uma bênção que você tem que ter. A bênção do sangue para ser salvo da ira do dia do juízo, do dia vindouro, do Harit Ramim, que todos os profetas falaram. Todos, nenhum deles deixou de citar a palavra Harit Ramim. Os dias temíveis do Senhor. Todos os profetas falaram. Daniel, Ezequiel, Zacarias fala, Joel fala, todos falam do dia do Senhor. Amós, Isaías, Jeremias, todos falam desse dia da ira. O povo pecando como na época de Noé, mas eis de repente, um foi tomado, outro deixado. Aí você foi tomado, aí você vai ser arrebatado. Só que lá no finalzinho, arrebata a casa e volta. Nesse ínterim, que eu calculo, o Marcelo calcula, não é doutrina nova, você vai ser arrebatado para casar. Casamento judaico é as bodas do cordeiro, duram 7 dias, por isso celebramos o tabernáculo. 7 dias de casamento, 7 dias de bodas. As festas apontam para o milênio. E aí, eu creio que sai hoje, casa amanhã, núpcia 7 dias, e no 8º dia, o que o judaísmo comemora no 8º dia de tabernáculo? A Simchat Torá,
a alegria da Torá. Quem é a Torá? A palavra, o verbo que se fez carne, Yeshua, já desposado com a sua igreja, descendo para reinar. Pelo sangue temos a graça e abundamos em sabedoria e prudência. E, irmãos, quantos maus negócios fizemos, quantos fracassos financeiros, quantos fracassos no casamento. Sabe por quê? Não é que você deu azar, não. É porque faltou sabedoria e faltou prudência. E isso vem pelo sangue. Então, eu depois que converti, com meus 34 anos, eu realmente já caminhava em prosperidade no caminho, mas eu me tornei realmente próspero com sangue. E eu não sabia, mas hoje eu sei ler. Eu não sabia ler a Bíblia, hoje eu sei ler Efésios 1, 7, 8, porque pelo sangue temos a graça, a misericórdia de abundarmos em sabedoria de Deus e prudência, porque a sabedoria você não aprende em faculdade. Pode um roceiro lá na roça, né, rolando um cigarrinho de palha, ser mais sábio que um doutor. Pode ou não pode? Da onde ele recebeu aquilo? Deus, o sangue. Então, quando você ama o sangue do Cordeiro, e Levítico vai falar de sangue, sangue, sangue. Quando você ama esse sangue, você recebe sabedoria. Diga, eu quero receber sabedoria para saber agir, para saber viver, para saber decidir. Porque se você decide sem sabedoria de Deus, você decidiu na sua própria sabedoria, e você pode pagar caro por isso. Uma decisão errada. E o que nós somos? O que nós somos? O que eu sou? O que você é? Um somatório de decisões, certas e erradas. Se o somatório das decisões erradas forem maior do que as certas, sou fracassado. Doente, fracassado e parasita da sociedade. E se o somatório das minhas decisões, até a minha idade de hoje, das boas decisões, foram maior do que as más decisões, eu sou bem-sucedido e próspero. Estão entendendo que a prosperidade não é no culto de prosperidade, mas é o sangue. E sangue quer dizer obediência, prudência. O que é prudência? Saber agir com cautela, saber discernir. Irmão, sabe por que nós fazemos mau negócio? Porque não temos sabedoria, não temos prudência, não sabemos decidir, não sabemos discernir. E discernimento é um dom do Espírito. Às vezes eu falo com a minha mulher, sai daí que tem demônios. Mas Marcelo, mas que religiosidade sua é essa? Saia porque tem demônios aí. E eu não vou entrar. Não faça isso. Não assine essa casa. Não compre esse lote. Não compre esse carro. Às vezes é discernimento de espírito. Essas coisas existem. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. Então, por isso eu preciso de prudência para pegar o que é do céu e aplicar aqui na terra. Quero ver se você não acerta. Quero ver. A palavra fala, muitos planos tem no coração do homem, Provérbio 19, 23. Mas somente aqueles planos do Senhor prevalecerá em sua vida. Se o seu sucesso depende dos planos de Deus, da sabedoria dele, peça a ele então. E como você chega lá? O sangue. Os gentios são aproximados de Israel pelo... Lê lá, Efésios 2,13. Como é que os gentios chegam a Israel? Pelo sangue. Diga sangue. Você estava distante, separado da comunidade de Israel, separado das alianças, separado das promessas, separado das festas bíblicas, separados do Shabat, separado da prosperidade, separados tendo 1000 deuses ao invés de ter um. Não era assim a nossa vida antes? Mas em Cristo você foi aproximado para a casa de Israel. Pelo sangue você foi trazido. Irmão, você tem que amar mais Yeshua. E eu vou exortar vocês hoje. Esta casa aqui, já saiu gente daqui porque querem mais judaísmo. Não podemos fazer. Porque essa casa foi comprada pelo sangue. E aqui o sangue tem que ser pregado. Aqui o sangue que redime você, que redime aquele filho perturbado seu, aquela maldição da sua família é quebrada pelo sangue. Diga, eu não posso sair daqui, porque aqui prega o sangue. Entendeu, irmãos? Nós temos que amar, agora vem a minha exortação.
Eu amo meu Deus Pai, mas amo tremendamente o sangue de Yeshua e a pessoa de Yeshua. Diga, Yeshua querido, meu amor, eu te amo, porque o teu sangue, a sua vida, pagou a minha. Não só agora, diga, mas na eternidade. É muita graça, porque Ele só não te compra agora, com sabedoria e prudência, mas te dá de presente uma eternidade, não uma condenação eterna nos fogos de enxofre, no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, o Guiena, que ainda não foi inaugurado. Irmãos, diga, o sangue não é pouca coisa, não. O sangue é tudo. E por que você não está pensando no sangue? E por isso que Deus, na minha ciência, no meu entendimento, Deus dá esse Levítico, Deus dá a Torá para estudar. Ah, não, vão lá só na graça. Não, vai lá para Levítico, vê o sangue, vê os animais, porque isso te conscientiza para a realização da obra de Yeshua. Pelo sangue da cruz, diga, pelo sangue da cruz, recebemos a paz. Paz, paz, mais alto, paz, shalom, pacem em latim, peace em inglês. Irmãos, paz é algo que vem pelo sangue. Se a sua vida está atribulada, você acha que a minha não está? Está. Mas de madrugada eu clamo pelo sangue. Senhor, o teu sangue me escreveu, não fui eu que escrevi, Colossenses 1:20, o Senhor escreveu que pelo teu sangue do teu Filho na cruz, eu recebo a paz, pois eu quero essa paz agora. Diga agora. Minha vida não pode continuar assim mais, porque eu tomo posse nessa manhã do sangue. E eu quero paz na minha casa, paz na minha mente. Eu quero dormir na minha cama, um sono tranquilo, seguro. Diga amém. Amém. E eu vou falar, Deus está curando agora. Amém. Deus está curando quando você levanta sua mão agora e fala, eu quero esse sangue para eu ter paz. Diga, eu preciso do sangue. Eu preciso da remissão desse sangue. Eu aceitei Yeshua, mas esqueci que ele tinha sangue. Mas vem o sangue dele agora. Vem aquele derramar, vem aquele gotejar. Sangue e água. E o Espírito falam de Yeshua. Receba hoje o milagre da paz. Porque ele não é esforço próprio. Ele não é curso de paz, ele é o sangue. Por isso Yeshua falou, meu sangue é bebida. Entenderam agora? Por isso hoje no seu Dar Hadon, você bebe aquele suco de uva, representando o quê? O sangue é bebida. Eu quero beber esse sangue, diga, eu quero beber esse sangue. O Rabino está me chamando de vampiro? Ainda não. Se for, é vampiro convertido. Que vai beber o sangue, mas o sangue de Cristo. Pelo sangue, ele entrou de uma vez por todas no santo lugar, obtendo eterna redenção, o trono. Irmãos, olha que interessante. Pelo sangue, Yeshua entrou de uma vez por todas. Eu não tenho agora que fazer altar de sacrifício. Ninguém tem que comprar um burro. Burro não sacrificava burro, mas o touro, ovelha, bicho, não precisa mais. Por uma vez por todas, ele já te viu. E o sangue dele já te redimiu, te livrou. Isso que é o novo nascimento. Isso que é a nova experiência com Yeshua. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém, irmão? Amém. Hebreus 9:22. Você entendeu agora como é que Hebreus é um judeu que escreveu o livro e foi lá e pegou direitinho Levítico. Ele entendeu Levítico. O que essa de Queiroz não entendeu nada.
porque não era nada para entender. Pelo sangue somos livres da culpa, Levítico 5:6. Diga culpa. Diga, tem duas coisas terríveis. Digam. Eu ia falar desgraçada, mas o crente não gosta dessa palavra, porque desgraçada nada mais é do que sem graça. É uma coisa desgraçada, duas. Primeiro, o pecado, e segundo, a culpa pelo pecado. Olha como é que Levítico é sensível. Ele não só pede sacrifício pelo perdão dos pecados, não é? Mas pede sacrifício pela culpa do pecado. O que é a culpa do pecado? A consciência fica manchada. Ontem eu assisti a televisão, e na hora do almoço, entrevistando lá uma moça, num programa de televisão, e a moça fez aborto, e lá ela falava que estava, até entrevista de rua, e ela falava, eu não consigo sair da culpa do aborto. E eu pensei, eu sei como sair dessa culpa. É o sangue de Yeshua. Amém. Muitas vezes o diabo pega não só o pecado, mas pega a culpa. O pecado é apagado, jogado no fundo do mar, como diz o próprio Yeshua, mas a culpa pode ficar para o resto da vida, e Satanás te tentando e te culpando e mostrando você não vale nada, você errou, você culpou, isso é do diabo. Então eu tenho que fazer, o sangue também tem que me redimir a culpa do pecado, a consequência do pecado. Agora aqui um exemplozinho para encerrar. Tem crente que vem para cá e fala, sou crente, sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu falo amém. Rabino, eu agora não vou pagar mais ninguém, porque agora sou nova criatura, o sangue me redimiu, pagou as minhas dívidas, assim que está na Bíblia, pagou as suas dívidas com Deus dos pecados que você fez. Mas se você pediu dinheiro emprestado, você vai lá agora, depois de crente, pagar todo mundo que você deve. Porque isso é o sangue da culpa. Eu tenho que tirar a culpa, a consequência do pecado fica. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado fica. E ela tem que ser apagada também pelo sangue. Como? Pagando. Mas só que aí, você vai ver em Levítico, ele ensina aqui que é o sacrifício da culpa do pecado. Vou dar um exemplo. Um homem casado, pulou a cerca, conheceu uma mulher e teve um filho com outra mulher. É possível? É possível. Tomar num mundo como esse, é possível. É possível. Aí ele se converteu. O sangue me perdoou o pecado. Perdoou ou não perdoou o adultério dele? Perdoou. E o filho que ele pôs no mundo? É a consequência. Vai sustentar até morrer. Vai sustentar, pela lei brasileira, até 21 anos, mas pela Bíblia, você é pai, então vai sustentá-lo. Mas ele agora trabalha, então vai amá-lo. Se você não dá mais dinheiro, você tem que dar amor, atenção como pai. Pai é autoridade sobre o filho. Eternamente ele vai ser seu pai, e eternamente aquele rapaz é filho. Então vocês estão vendo que o sacrifício da culpa não é assim, não. O sangue livra da culpa, de Satanás te tentar, mas a consequência você paga. Quem está entendendo? Pelo sangue de bode, quanto mais o sangue de Yeshua purifica as obras mortas. Irmãos, eu quero nessa manhã, para encerrar, você vai arrepender agora comigo das obras mortas. O que são as obras mortas? São atitudes que você fez que não trouxe vida, fofoca, mentira, é obra morta. Calúnia, é obra morta, não edifica, não traz vida. Obra morta, desculpe eu falar isso aqui, se você dá esmola porque tem que dar, é uma obra morta. Se você dá esmola só para reencarnar menos na outra vida, é uma obra morta. Você está dando esmola para poder sair fora da encarnação. Mas essa não é a doutrina que nós pregamos. Mas tem gente que prega essa doutrina. Você vai fazer caridade para encarnar menos, sofrer menos. Então, essa caridade sua vale para aquele que recebe, mas não vale para Deus, porque é uma obra morta, porque não gerou vida, não gerou salvação, não gerou vida eterna. Desculpa que tem religiões mortas, porque não geram vida eterna. Está certo? Está certo?
Precisa falar o nome delas? Precisa falar 10 que vocês conhecem por aí? Pelo sangue, a graça e a paz são multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Então, não só a paz vem pelo sangue, mas vem a graça de Deus. E graça é o hesed, é a misericórdia de Deus. Amém? Pelo sangue somos libertos e nos fez reino de sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:5. Não só sou liberto, mas ele me fez reino de sacerdotes. Gente, é forte demais isso. Diga ao seu vizinho, você não é pouca coisa, não sou. Você é muita coisa. Você foi comprado por esse sangue. Pelo sangue dele, comprou para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Pelo sangue de Yeshua, Deus comprou dos homens todos. Mas será que toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação será redimido? Serão vencedores? Serão arrebatados? Terão a vida eterna? Não. A igreja muitas vezes não está com nada. Do jeito que nós estamos vivendo, né? A Bíblia sim, mas a igreja. Vocês lembram lá em Apocalipse, que agora vi Apocalipse, lembrei, que a besta destrói a meretriz. Quem é a meretriz em Apocalipse? O mundo, os governos, o mundo, a corrupção, a prostituição, os motéis de animais, motéis normais, sei lá o quê. Não existe motel normal, tudo é casa de pecado. Normal que eu falo que é ser humano. Quem vai destruir? A besta destrói. Aí eu perguntei, quem será a besta para destruir o mundo? A igreja que não é, porque a igreja não é besta. E se a igreja fosse besta, também não tem moral para destruir o mundo, não tem? Olha os nossos queridos irmãos pastores que são políticos. Por acaso eles mudaram o Senado? Por acaso eles afastaram a corrupção do Congresso Nacional? A bancada evangélica mudou esse país? Ou estão, muitas vezes, até corrompidos com a corrupção? Não posso falar, mas vou dar uma dica. Tem uma religião aí que mata muito. Talvez, Deus, eu fico perguntando, por que o Senhor permite Deus? Eu posso pensar, não estou falando que é doutrina. Talvez essas falsas religiões que matam são aquelas radicais, são aqueles terroristas que vão destruir a meretriz. Está certo? Às vezes Deus vai usar a besta, lá ele já escreveu isso, que a besta vai destruir a meretriz. Agora a igreja evangélica, ela está tão contaminada no mundo, o mundo está dentro dela. Então tem que ser um radical mesmo. Mulher tem que usar véu, mulher é demônio. Se ela não for, na minha religião ela é demônio, o homem é demônio, todo mundo é demônio. Não é assim que essa religião pensa? Todo mundo é demônio. Mas o radicalismo dele vai destruir. Por que querem destruir a América? Porque a América é uma das mães das meretrizes. A América, desculpa aqui, gosto dos americanos, mas a América vem de lá o que presta e o que não presta. Da Europa também. Mas não quero falar sobre isso, não, porque aí eu vou entrar em Apocalipse. Pelo sangue de bodes e touros, santifica os contaminados. Quanto mais o sangue de Cristo. Como é que chama esse fenômeno em hebraico? Se o sangue de touros, de ovelhas já purifica, quanto mais? Como é que chama esse truque? Kol vahomer. Kol vahomer em hebraico quer dizer pesos e medidas. Ou seja, Paulo usa muito o kol vahomer em hebraico. É uma linguagem, é uma técnica de explicar, de escrever a Bíblia. Ou seja, se lá sangue de bode e touro já santificava, quanto mais o sangue de Cristo nos purifica e nos limpa de todos os pecados listados da primeira paraxá de Levítico. Aqui é revelação. Eu estou dando essa paraxá todinha até o capítulo 6. Quer ver? Lá em Levítico, no capítulo 4, manda fazer oferta do pecado dos sacerdotes. Depois, pelos pecados da congregação. Depois, pelo pecado dos governantes. Depois, pelo pecado do povo. Depois, pelos pecados ocultos. Depois, pelo pecado do sacrilégio.
Depois, pelos pecados dolosos. O que é dolo? Que teve intenção de fazer, de matar, de roubar, de estrupar. Esse é dolo. O outro é culposo. É diferente. Irmãos, se o sangue de bodes e touros já santificava toda a congregação, os governantes, o povo, o sacerdote e tudo, vamos pensar no que está escrito em Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue de Cristo vai purificar os sacerdotes, a congregação, os governantes, o pecado do povo. Então, moral da história, eu só vi o sangue de Cristo me purificando, mas hoje, estudando a palavra, eu vi que isso aplica Levítico inteiro. Quem está entendendo? Antes eu via só para mim, né? Se o sangue purifica bode e touro, então o sangue de Cristo me purifica. Não, purifica todo mundo, purifica o país. O que o país Brasil precisa para crescer? O sangue de Cristo. O sangue. Nós precisamos do sangue. Essa congregação Ratzion precisa do sangue. Pelo sangue venceremos o dragão, o diabo, para a implantação do reino glorioso de Yeshua, Apocalipse 2:11. Então, na hora de vencer, na hora de casar com Yeshua, na hora de destruir o dragão, quem vai destruir? O sangue. Irmãos, diga, o sangue é tudo. E eu não sabia. Sabia, mas não tinha pensado. Então, eu preciso lavar, fique de pé, preciso que seja lavado o nosso governo, a nossa congregação Ratzion, a ABN, as famílias, não é? Todo mundo, todo o nosso sistema político, econômico, financeiro, tem que passar pelo sangue. E agora, você precisa passar pelo sangue, porque Yeshua ofereceu um sacrifício muitíssimo superior, pois foi os sacrifícios levíticos somente simbolizavam esse sacrifício de Cristo. E aí eu encerro dizendo para você que quando eu tenho sangue, meu irmão querido, o seu corpo passa a ser simplesmente uma habitação do seu eu, porque o seu tabernáculo eterno jamais será destruído. E 1 Coríntios 15 fala, e 1 Pedro 1,13 fala, o sangue te dará a eternidade e te dará uma nova casa. Essa casa vai para um cemitério tornar pó, mas o meu espírito não torna pó, porque ele é eterno até que o meu corpo ressuscite. E o corpo ressuscitado não precisa mais de sangue. Quando é que eu vou deixar de precisar do sangue? Quando o meu corpo for ressurreto. O corpo ressurreto, como o de Yeshua não precisa mais de sangue, não precisa comer, não precisa beber água, não precisa ir, na minha época falava casinha, ao banheiro. Não precisa. Eles já me perguntaram, Yeshua comeu peixe lá no cenáculo com os apóstolos. Será que ele foi no toalete depois? Foi, irmão. Não sei para onde foi, mas que não foi, porque ele não tem mais sangue. Ele não é uma outra natureza, o corpo glorificado é o corpo glorificado. Por isso Paulo fala em Tessalonicenses 4,13, seremos todos transformados num piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos todos transformados. Pelo sangue. Não é verdade? E aí eu encerro a Haftará. Vamos ler comigo? Não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Porque se a aspersão de sangue de bodes e touro, da cinza de uma novilha, santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Curve a sua cabeça. Avino Malkeino. Se você quiser repetir comigo, pode. Nesta manhã, eu quero pedir perdão, porque não dava tanto valor ao sangue. Mas hoje eu vejo que tudo que eu sou e serei depende desse sangue. Então eu quero, nesta manhã, receber o sangue de Yeshua, receber o sacrifício de Yeshua,
que Yeshua, esse sangue derramado por mim, eu quero tomar posse dele. Isso que é receber, Senhor Yeshua, como Salvador. Portanto, agora, eu acho que todo mundo pode fazer essa oração comigo, porque eu me arrependo que quando eu te aceitei, eu não pensei nesse sangue. Eu pensei em resolver os meus problemas, mas agora, hoje, estudando Levítico, eu vejo que eu tinha que ter tomado posse do sangue. E quando eu faço isso nessa manhã, diga, quando eu faço isso nessa manhã, tomando posse do seu sangue, eu tomo posse dessas 20 bênçãos que eu acabei de falar. Dentre elas a paz, a sabedoria, a prudência, a cura, não é? A libertação dos meus pecados, meus vícios, das minhas prisões mentais, da minha depressão, da tristeza, de tudo, porque vem com paz, vem com alegria, vem com comunhão. Pai, obrigado pelo sangue. É que é pelo sangue que eu destruo o diabo. É pelo sangue que eu destruo. Tem coisa que é só o sangue mesmo. É só de madrugada na sua cama, você vai clamar por esse sangue. E quando a coisa estiver ruim, quando a vida estiver atribulada, quando você não aguentar mais, quando você entrar em desespero, você vai lembrar, alguém pagou pelo sangue e me comprou por esse sangue. E eu vi hoje, nesta manhã, os 20 pontos, 20 bênçãos, não só 20, muito mais, mas pelo menos 20 foram listadas, que o sangue te apropria e te traz bênção, além de trazer a cura do seu corpo, traz também a vida eterna. Pai, eu entrego o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, que foram lavados pelo teu sangue. Me redima, me dê a redenção plena. E hoje, nesta manhã, eu tomo posse do verdadeiro sangue, o sangue de Yeshua, hoje e sempre. Me guarde e me proteja. Amém, amém, amém. Aleluia.